Senhora presidente, senhoras e senhores deputados e a todos aqui que se fazem presentes. Eu gostaria hoje de abrir um espaço, especialmente para falar sobre alguma coisa, fazer uma reflexão sobre a história política aqui do Distrito Federal. Para que a gente possa fazer uma reflexão naquilo que já foi falado pelo deputado Wellington, aquilo que tem se falado aqui nesses dias. E gostaria de fazer um preâmbulo aqui, antes de entrar naquilo que eu gostaria de falar. A representação política do Distrito Federal teve o seu caráter embrionário, passando por pelo menos 3 fases aqui no Distrito Federal, e que são de suma importância para que nós chegássemos aqui, hoje estamos dentro dessa Casa Legislativa. A primeira fase foi em 1934, quando a Constituição, no seu artigo 15, já deixava clara a existência de uma Câmara no âmbito do Distrito Federal, a qual caberia funções deliberativas e que seria composta de maneira eletiva. A segunda fase foi a Constituição de 1946, em seu artigo 26, elevou o Distrito Federal à posição dos estados, ainda com autonomia política relativa, e manteve-se nesse artigo que no Distrito Federal deveria haver uma Câmara eleita pelo povo, com funções legislativas. No ano de 1967, através da emenda número 3, veio possibilitar a representação do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. À época, o prefeito, denominado hoje governador, era quem governava e legislava. E foi justamente esse fato que fez com que a Câmara dos Deputados aprovasse ainda em novembro de 1961 a Resolução número 63, com o objetivo de criar uma comissão para a produção legislativa do DF. Porém, em 1967, essa comissão foi extinta e suas atribuições passaram a ser executadas pelo Senado Federal. E a terceira fase deu-se em 1988, deputado Ricardo Vale, com a Constituição Cidadã, promulgada por Ulisses Guimarães, e em seu artigo 16, com o ato das disposições constitucionais transitórias, onde versa que os cidadãos do Distrito Federal consigam o direito de escolher seus representantes democraticamente para o Congresso Nacional, seu governador e seus deputados distritais. Seguindo-se aí, no ano de 1990, a sua plenitude, com a realização da primeira eleição direta na capital da República. Por que decidir recorrer a esse histórico, fazendo a narrativa de toda essa epopeia? Porque sinto que, de vez em quando, é necessário trazer à memória a nossa história, procurando saber como chegamos até aqui, o custo que se teve para que a sociedade obtivesse suas conquistas mais importantes no sistema democrático de direito, que é a eleição de seus representantes, e, sobretudo, ter o discernimento de sabermos aonde estamos indo e aonde queremos chegar. Sinto que não podemos perder tal conquista, e para que isto ocorra é necessário o fortalecimento do Estado, através das suas instituições, a começar por um parlamento distrital forte e independente, fazendo o seu contraponto com os demais poderes. Com o objetivo de promover o bem comum, com sua meta final, o Estado deve desempenhar numerosas funções, que podem ser reduzidas a 3. A primeira é de fazer as leis que regem a vida dos cidadãos e o próprio funcionamento do Estado. A segunda é a de administrar os negócios públicos dentro da lei. E a terceira é de administrar a justiça, solucionando questões surgidas na aplicação da lei. O Poder Executivo, Legislativo e Judiciário são responsáveis por manter o Estado organizado. Em 1948, foi elaborado um tratado que deu-se o título de O Espírito das Leis, em que o seu escritor acreditava ser preciso dividir o poder do Estado, que era concentrado apenas nas mãos de uma só pessoa, ou seja, somente do rei. Ele destacava que tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse os 3 poderes, o de fazer leis, o de executar as soluções públicas e o de julgar os crimes ou divergências dos indivíduos. Tal sistema já não mais contemplava os anseios dos cidadãos dos países onde tal modelo existia, com a divisão em 3 poderes.
Esperava-se assim que fosse possível combater a tirania e o autoritarismo do rei. Dessa forma, criou os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Deveriam ser independentes. Cada poder passou a ter uma função específica e independente do outro, mas harmônicos entre si. É a chamada teoria tripartite, que tornou as características do Estado moderno. Tornou-se as características do Estado moderno, onde nenhum dos poderes funciona isoladamente dos outros. Todos são independentes e possuem igual importância. Nenhum dos três poderes é possível existir sem eles. O legislativo é o que edita as leis do seu Estado, o executivo, como o nome já diz, executa as leis, e o judiciário é o responsável por julgar as leis que o legislativo impõe. São, portanto, três funções ou três poderes equiparados e independentes, não havendo nenhum que sobressaia sobre os outros no tocante a responsabilidades ou direitos. Cada um, na esfera de sua função específica, exerce a totalidade do poder, e os três só são independentes no sentido de que se organizam mutuamente na finalidade essencial de compor os atos de manifestação da soberania estatal, mediante o sistema de freios e contrapesos, realizando o ideal de contenção do poder pelo poder. E aí, nos dias atuais, estamos vivendo um período de crise, é verdade, mas nem por isso devemos entregar o parlamento ao executivo, dando a ele o direito de voto que conquistamos nas urnas, senhores e senhoras deputadas. Não podemos ficar de joelhos antes aos anseios de quem ocupa o Palácio do Buriti, seja ele quem for ou de que crise for. Não estamos mais na Idade Média. Desde 1986, quando começamos a consolidação da nossa democracia, em Brasília e no Brasil, seguindo-se daí o maior de todos os direitos constitucionais, o de eleger nossos representantes através do sufrágio, do voto direto, onde todos são rigorosamente iguais. Por isso, o parlamento distrital não pode e não deve, em hipótese alguma, render-se ao poder que manda ou desmanda tanto quanto os governos ditatoriais. Antecedendo isso, estamos nos remetendo tão somente à teoria de Thomas Hobbes, concentrado na figura de um soberano que tudo pode e os seus súditos que tudo devem. Porque, embora a gênese da teoria fosse proporcionar segurança para todos, jamais o poder poderia ser dividido, onde haveria de subjugar o outro, o que não é sadio no Estado democrático de direito. Todos sabem que os regimes ditatoriais inexiste a figura do chamado equilíbrio dos poderes. Nossos deputados não podem deixar de serem deputados e passarem a serem meros funcionários do Poder Executivo. Não devemos e não podemos deixar que se instale na capital da República o regime do poder único, do pensamento único, que não respeita nem protege aqueles que pensam diferente, e muito menos as instituições democraticamente estabelecidas. É preciso que o poder legislativo seja independente, atuante, questionando produtivamente, fiscalizando e apresentando sugestões ao executivo. Ao que parece, os princípios modernos da política que apontam a importância da harmonia dos poderes inexistem ou estão sendo abolidos da política brasileira, pois querem que votemos sem antes analisarmos os projetos de leis que são enviados a essa casa. Os projetos chegam pela manhã e querem que os votemos à tarde, sem passarem pelas comissões temáticas. Exemplos claros e evidentes estão nos gestos do Executivo, que diante da crise não abre um diálogo com o Poder Legislativo. Assim, o que queremos é um parlamento que saiba dialogar com todos os poderes, mas que não abra mão das pautas que considera importantes. Um parlamento que não seja submisso ao Executivo. Um parlamento independente, sem ser oposição, mas harmônico com os demais poderes. Um parlamento que garante a governabilidade, sem estar de joelhos diante do Executivo ou do Judiciário. Um parlamento que tenha pautas positivas, que beneficie a sociedade, inclusive votando projetos dos deputados toda semana, pois são projetos das políticas públicas essenciais ao bem-estar da sociedade. Que as matérias de interesse do Executivo cheguem a esta casa com a antecedência necessária para serem apreciadas das comissões temáticas, pois é inadmissível um deputado votar sem conhecer e ter tempo para discutir a importância de cada matéria. Que o nosso Legislativo não se deixe ser uma extensão do Executivo. Não podemos abrir mão do poder a nós conferidos pelos eleitores através do voto.
Não devemos e não podemos ter medo de retaliações vindas do Poder Executivo. Não vivemos em uma ditadura e sim numa democracia. Vivemos em uma nova realidade, uma sociedade justa, com liberdade de expressão e liberdade de participação. Não se pode inflar um dos poderes. Eu já estou encerrando, deputada. Pois isso deixaria o nosso sistema manco, sem o equilíbrio necessário à sua própria sobrevivência. Não se pode conferir a nenhum dos poderes a mínima possibilidade de governar por si e para seu grupo, sem o incômodo do dever explicações à sociedade. Seja o que for, não podemos esperar para ver o que acontecerá com a nossa cidade. É preciso tomar uma atitude antes que impere a ditadura do poder único. Se o parlamento distrital não se impuser como poder independente dos demais poderes, desnecessário será a existência, friso a todos os presentes, principalmente os colegas parlamentares, desnecessário será a existência do poder legislativo local se ele não for forte, independente e coerente com a postura que se requer de cada deputado. O que queremos é um poder distrital independente. Independência essa que não quer dizer que seja de oposição aos demais poderes, mas também não de submissão, que busca o constante diálogo, para que em parceria viemos tirar Brasília da tão decantada crise. Esta casa tem que recuperar o seu orgulho e a sua altivez, cumprindo cabalmente o seu papel de legislar para o povo e de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E o Poder Legislativo, exercendo em sua totalidade o seu papel de contrapeso em relação ao Executivo e ao Judiciário. O povo de Brasília acredita em nós e foi para isso que nos confiou o seu voto. Não temos o direito de trair os nossos eleitores, de trair o povo de Brasília. Por isso, convocamos novos pares a reescrever a história do Distrito Federal e desse parlamento, estando todos juntos por um legislativo que orgulhe Brasília e resgate a dignidade e a vontade do povo voltar a votar em cada um daqueles que vem para cá. É o que eu tenho a dizer, senhora presidente, senhores deputados.